Fala rapaziada, aqui é Matheus no Mercado com vocês novamente. Dessa vez a gente vai fazer uma análise geral ali, um pouco mais rápida. Vou tentar não me aprofundar muito para o vídeo não ficar muito longo. De alguns ativos aqui, tá, galera? Vamos iniciar pelo USDJPY, depois a gente vai dar uma visitada no S&P 500, AUD-USD, BTC, US30, no dólar e no EURUSD, beleza, galera? Já se inscreva no canal aí, aperta o sininho e vamos para cima. Sem mais delongas, a gente vai começar pelo gráfico semanal do SDJPY, que está em uma região importantíssima, importantíssima, assim, de muito tempo, tá, galera? O último topo aqui foi nessa região aqui em cima, galera. Já foi lá para 2024, tá? Então a gente teve esse último fechamento da semana muito bom, extremamente com a barra muito forte, tá, galera? E com a perna muito bonita, diga-se de passagem. Então, o que a gente pode esperar do SDJPY, apesar desse otimismo com essa perna bonita, é que ela respeite suporte e resistência. Por quê? Se fosse índice, talvez eu poderia te dar uma visão um pouco mais otimista. Mas a gente está falando sobre Forex, está falando sobre um mercado que ele é descentralizado e ele precisa ter um, qual é a melhor palavra para poder definir? Um equilíbrio. Porque a gente está falando aqui de países contra os outros. Então, normalmente a taxa de juros de um país para o outro e todas as outras questões econômicas precisam estar equilibradas para que um país ele venha a ter um crescimento, o outro também, e assim vai. Essa é a dança das cadeiras, universal. E se falando de Forex, é isso. Entendeu? É isso, galera. Então, é o que geralmente acontece. É um mercado que respeita muito suporte de resistências, pessoas que gostam de operar reversões nesse tipo de movimentação. Então, para quem gosta de operar reversão, estamos num ótimo ponto. Claro, galera, não é que vai chegar ali naquela resistência e você vai chegar e deixar a ordem apregoada de venda ali. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que é uma região para a gente começar a perceber uma provável fraqueza, uma tentativa de rompimento e uma falha de rompimento, entendeu? Que talvez alcance aquelas máximas ali, aqui em cima, mas talvez nem chegue ali, entendeu? O preço chegue nessa região aqui e já começa a demonstrar falha. E para o gráfico semanal é uma região importante, onde estamos chegando, porque se a gente for dar um zoom out nesse gráfico aqui, ó, galera, a gente tá numa região, ó, muito importante, mas muito importante mesmo. Se a gente tentar voltar o gráfico, deixa eu tentar voltar um pouco mais aqui, a gente tentar se localizar historicamente. Nesse ativo aqui que eu tô, nessa corretora não tem. Enfim, vamos voltar ali pro um pouco do micro barra macro, né? Então essa região é uma região importante, que obviamente no intraday ainda tem um pouco de espaço para poder andar, né? Para essa barra semanal. Então nos primeiros dias pode ser que se o mercado ele iniciar com a pressão compradora, pode facilmente buscar essas regiões ali, mas não tem muito um bom ponto de entrada, tá, galera? Para quem quer ficar comprado, pro swing já passou a hora, tá? Sendo bem sincero. Para quem comprou, o melhor ponto de compra, assim de forma confirmada, foi aqui, ó. Tá, galera? Quando o preço ele chegou aqui, fez esse pullback e depois chega nesse fundo, entendeu? Ele armou isso daqui, foi. Aqui foi o melhor ponto de compra. Stop baratinho, entendeu? E quem comprou aqui embaixo tá realizando nesse fundo aqui, pelo menos parciais, tá? Então não se enganem, não se enganem. Essa região aí pode ser uma região de trap, e onde os vendedores eles começam a agir com mais força. Não só os vendedores que querem vender aí, mas as pessoas que querem realizar, entendeu? Posições aí em cima. Então, galera,
vamos esperar com que essa semana alcance esses níveis de aqui resistência e fale, entendeu? Então é isso. Olhando para o gráfico ali diário, a gente vai fortalecer certamente mais essa premissa de talvez falha acima de máximas, tá? Por quê? Vamos lá, galera. O preço ele precisa se manter numa característica saudável para o preço ele permanecer seguindo uma direção prévia ali, tá? Portanto, vamos dar uma olhada aqui para o gráfico um pouquinho atrás, que isso vai mais ou menos falar como que vai acontecer. Enquanto o preço ele continuar fazendo correções assim, ó, alcança o topo, correção, alcança o topo, correção, alcança o topo, correção. Ok. Quando ele começa a fazer correções mais abruptas, galera, ele tende a realizar acima de máximas, tá? Tende a realizar acima de máximas. Essas correções aqui, ó, abruptas e profundas, sempre tende a realizar acima de máximas. Então, vamos puxar também uma outra projeção aqui para a gente ver até onde esse preço pode ir no gráfico diário. Aqui, ó, vamos puxar essa volta em V que acabou acontecendo. Aqui, ó, o preço ele pode chegar aqui nessa região de 61 de Fibo e realizar, tá, galera? Então não se surpreendam se ele chegar aqui nessa região, que é uma região de projeção. Ah, Matheus, mas ativou aqui também em cima. Pode ser que o preço ele dê uma continuidade um pouco maior. Aqui acima, nessas regiões de máxima aqui. Entendeu? É bom. Isso olhando para um cenário comprador. Mas esse cenário, galera, pode acontecer. E é o que eu tô torcendo, tá, galera? Mas ele certamente ele vai fazer umas correções aqui. Pode trocar uma polaridade para continuar. Aí sim, para quem quer comprar, o preço ele fazendo uma troca de polaridade, as médias e chegando no próximo, aí sim é um bom ponto de compra. E essa correção não pode ser uma correção porrada para baixo. Tem que ser uma correção assim, como se fosse uma congestão ali de lateralidade, entendeu? Aí chegar e romper, entendeu? Logo depois de ter feito um rally de alta. Esse rally de alta aí, no caso atual. E eu tô gostando dessas pernas de alta aqui que tá fazendo a CDJPY. Acho que as correções estão sendo bem curtinhas. Se ele permanecer nessa escadinha, parecendo um índice, né? Vai ser perfeito. Mas, assim, para o mercado como o Forex, eu não espero esse tipo de movimentação. Eu sou um pouco pessimista quanto a isso. Mas, enfim, estamos numa região importante. Continue, se você não está negociando comprado, até que se prove ao contrário, continue negociando comprado. Você também não vai ser doido de querer operar vendido. Só tenha um pouco mais de cuidado. Não tenta ficar... não tenha medo de operar comprado, mas também não espere grandes projeções longuíssimas de movimentos comprados, tá? Principalmente porque você agora, nesse momento aqui, agora tá apontando o dedo para a tela, nada a ver. Nesse movimento, nessa região que tá aqui, o preço agora, você não tem um ponto muito bom de entrada, galera. O teu stop técnico deveria estar aqui. Qual seria a sua relação risco-retorno caso, vamos ser otimistas aqui, caso o preço ele vai buscar essa região de fibra? 1 para 1? Entendeu? Então, não é uma relação risco-retorno muito boa. Então, o ideal é a gente esperar o preço corrigir para tentar continuidade. Beleza? No gráfico de 1 hora ali, é isso. O preço ele está seguindo... aqui, ó, ele está seguindo a estrutura altista, o que é bom. Logo depois desse fundo aqui, ó, seguindo a premissa altista, a projeções, ó, isso é bom. Mas eu espero que ele faça uma correção, tá? Mesmo seguindo as máximas aí, eu vou esperar ele fazer umas correções aqui. Ó, ainda mais aqui, ó, a região de máxima. Eu vou esperar ele voltar nas médias, ou pelo menos em alguma estrutura aqui de um LTA, para continuar comprando no intraday, tá, galera?
vamos ficar de olho aí no SDJPY com essa premissa, tá? E beleza, Matheus, para quem tá olhando e tá com, sei lá, um viés que quer vender. Galera, não se vende sem romper esses fundos aqui importantes, tá? O preço ele precisa falhar essa alta, tá? Ele precisa fazer uma perna de baixo, falhar a continuidade e armar um pivô de baixo. Se ligou? E tome cuidado para você não ficar preso na lateralização. Que possa acontecer lá no semanal, um sidebar ou algo pré-rompimento, entendeu? Não é impossível de acontecer isso não. Então, para quem quer operar vendido, quer tentar especular vendido, é isso, esperar estruturas de baixa e vender, entendeu? Geralmente os movimentos vendedores eles são bem rápidos, galera. Bem rápido, então você tem que ter paciência para pegar e não, assim, ter time também. Não adianta tu querer vender depois de chegar nesses fundos aqui, pode ser regiões de realizações de quem vendeu aqui em cima, tá, galera? Então, não, assim, tenha paciência, mas também não tenta entrar atrasado, tá? Fez uma estrutura de baixo, fez uma troca de polaridade aqui, ó, e as médias se alinharam, você vende, entendeu? Você não quer apostar vendido? Vende. Mas aí você coloca o stop lá no fundo, entendeu? Algum fundo não, algum topo aí, mais ciente que você tá contra o movimento macro, né? E a probabilidade de falhar ou te dar dor de barriga esse movimento, vai ser geralmente movimentos que pode demorar um pouco a se desenvolver e ficar voltando no seu ponto de entrada. É isso aí, tá, galera? Já temos 12 minutos de vídeo. Enfim, minha premissa inicial foi totalmente falha, mas vamos ir pro S&P 500. Ali. Vamos lá. Deixa eu dar uma pausa aqui só para eu poder ganhar um pouco de tempo. Fala, galera, retomando aqui a gravação. Agora estamos no gráfico do semanal do S&P 500, tá? Então, vamos colocar aqui no gráfico de linha, porque a gente vai conseguir ter uma noção melhor de estrutura e onde nós estamos nessa estrutura, tá, galera? S&P 500, como vocês sabem, é o ativo mais tendencioso do mundo, junto com os dois índices que acompanham ele, que é o Nasdaq e o Dow Jones. Ele tá fazendo essas estruturas altistas aqui, ó, galera. E nas últimas semanas, ele tem falhado o topo. Ele tem demonstrado fraqueza, tá? E teve esse rompimento desse topo aqui em cima, galera. Esse fechamento e a confirmação dessa fraqueza, tá? Aqui. E rompeu, saiu rompendo, média de 20 e chegou num ponto importante, que é esse fundo aqui, da estrutura maior. Porque todos esses fundinhos aqui foram fundos menores, de menos relevância. Esse fundo aqui que a gente vai ver essa semana, se os compradores eles vão achar bom esse desconto, entendeu? Vão ficar satisfeitos com esse desconto e vão voltar a fazer estrutura altistas, ou se eles vão estar nem aí, se eles vão jogar o preço para baixo novamente, assim como aconteceu aqui, galera. Entendeu? Eu acredito, seguindo a premissa do S&P 500, conhecendo ele, galera, que ele já ele volta a fazer suas estruturas de alta. Então, nunca é um bom negócio você tentar se posicionar vendido no S&P 500. S&P 500 é você aproveitar esses movimentos de queda assim, ó, ficar animado para poder comprar, galera. Para poder comprar, aproveitar isso nos times menores ali para adicionar posição. Principalmente para quem tá comprado aqui, ó. Eu conheço um rapaz, eu esqueci o nome dele agora, mas ele é criador de conteúdo aqui no YouTube também. Ele opera bem demais em S&P 500. É a renda fixa dele que ele diz, né? E é isso. Espera esses movimentos de correções aqui, ó. E compra, galera. E compra. Esse gráfico semanal mais claro, né, galera? Você não vai sair comprando, pelo amor de Deus. É só porque eu falei que chegou aqui nesse fundo, não. Você vai esperar para ver como que o mercado ele vai reagir essa semana.
entendeu? Aqui nesses fundos. Ele reagindo bem, galera, reagindo com estruturas compradoras em times menores ali, você pode tentar compras, tá? Vamos ali pro gráfico diário. Ao que eu tô dizendo aqui, ó, chegando na média de 200, que é a média importantíssima. Segundo os livros de análise técnicas importantes de pessoas sérias, aqui é onde define se o mercado entra em bull market, tá? Então, se o preço ele respeita muito essa 200 aqui, principalmente nesses índices americanos, tá, galera? E não só isso, tem esse fundo aqui, no caso essa 200, que acaba sendo uma linha de tendência, uma LTA dinâmica, mas também tem esses fundos aqui importantes, tá? Então é bom ver como que o preço vai se comportar aqui e se permanecer essa lateralidade longa aqui, um pouco mais ampla, cara, vai dar ótimas oportunidades de compra para quem opera no intraday, porque se for uma lateralidade, ele vai chegar aqui, vai rejeitar e pode até tentar fazer um falso rompimento. Mas ele vai voltar e vai voltar com força, galera. Vai voltar com força para essas regiões aqui de média ou essas regiões de máximas, tá? Então é um bom ponto para você comprar. É um bom ponto para vender, galera. Só venda, só venda, só venda. Se ele perder esse fundo aqui, trocar polaridade, entendeu? Aí sim. Aí sim é um ponto bom para venda. Fora isso, não tente ser o Batman, Batman ao contrário de tentar fazer essas loucuras, entendeu? Não é nem Batman, é mais o Coringa de tentar operar vendido na S&P 500. Não é uma boa ideia, tá, galera? Pro gráfico de H1 ali, olhando ali mais pro intraday, se não fosse esse cenário, se não fosse S&P 500, eu ficaria animado para tentar operar vendido. Aqui está prestes a formar uma figura baixista, que é uma volta em A, tá? Principalmente se confirmar nesse fundo aqui. Mas perante a média de 200 está por aqui, ó. Então, por mais que se confirme, eu vou ficar, não vou ficar confortável em vender, tá, galera? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu prefiro esperar ele fazer uma volta, entendeu? Fazer fraqueza para continuar a tentar vendendo, se for o caso de vender, tá? Então é isso, o S&P 500. Vamos para o outro gráfico agora, vamos para o gráfico do BTC. Vamos pular para o BTC aqui. Deixa eu ajustar aqui direitinho, o gráfico diário, gráfico semanal do BTC. A gente vê como é que tá. Eu não dei olhada no BTC ainda. Vou olhar aqui ao vivo aqui com vocês. A gente sabe mais ou menos o que nos espera. Tá, galera? Vou carregar aqui. Essa é a nossa vida, cara. Essa é a nossa vida. Confesso que eu gosto disso. Gosto de olhar os mercados assim. Ó, interessante esse semanal do BTC aqui, tá? Interessante, sabe por quê? Ó, chegando a uma média de 200, média importante também. Eita. Deixa eu pausar aqui o vídeo para não ficar muito longo esse carregamento do gráfico semanal. Só um momento. Voltando, rapaziada, aqui pro Bitcoin, estamos numa região importantérrima. Eu confesso que eu gostei disso daqui, tá? Gostei dessa região onde tá, uma região de troca de polaridade. Vamos puxar a figurinha aqui para dar uma olhada desse fundo aqui mais importante para esse topo. Sabe onde nós estamos? Onde nós estamos, galera? Onde nós estamos? Olha a região que a gente está. Ô, delícia, hein? Região importantíssima de 50% e 61. Tá, galera? Uma região que anteriormente chegou a fazer essa consolidação aqui, tá? Mas a região, galera, para quem quer principalmente se posicionar a longo prazo de forma compradora, a região para você adicionar a posição aí, galera. Para quem quer comprar Bitcoin, essa é a região boa. Região boa aí, tá? Para você poder comprar.
região de fundo. Ah, beleza, se cair, galera, o Bitcoin é algo para você olhar a longo prazo também, tá? Então, nessas quedas que acontecem nesses ativos, você precisa aproveitar para comprar. Como comprar? Você pode comprar de diversas formas, mas é aquilo que eu sempre falo, estruturas de mercado. Por enquanto, qual a estrutura do Bitcoin atual? Por mais que o macro esteja subindo, ó, esteja fazendo isso, o micro ele está caindo. Então a gente vai esperar uma falha desse fundo aqui, entendeu? E assim como ele ativar o primeiro pivô de compra aqui, já é um bom ponto de compra já. Se ligou? Então é isso, galera. Vamos ficar ligado aí para as próximas semanas no Bitcoin. Pode dar uma oportunidade boa de compra. Vide a região que ele está agora, tá? Olhando para o gráfico diário, ó, o gráfico diário ele já está começando a, já perdeu já aquela potência vendedora, né? Que a galera começa a gritar, ficar desesperada, ah, Bitcoin vai pro chão. Mas quem estiver acompanhando de forma com calma, entendeu? É aquilo, né? A depressão e euforia do mercado. Tá caindo aquela depressão, tá subindo aquela euforia. Agora é o momento que a galera tudo fica pessimista. São os melhores momentos de compra. Entendeu? Então, ele começando a falhar o movimento dos vendedores, ó. Compradores aparecendo abaixo de mínimas. Bons fechamentos aqui no gráfico diário aqui, compradores. Pivôs de alta, a gente já consegue já ver alguma estrutura de alta por aqui. Mas claro, galera, se você for ver aqui, ó, fundo baixo, topo mais alto, sem ganhos de máximas consecutivas. A gente precisa ver no Bitcoin nos próximos dias o preço ele ganhar máxima. Tá, galera? Ele ganhar máxima e continuar uma estrutura compradora. Não adianta nada ele perder, ele evitar perder mínima, mas não ganha máxima. Senão o mercado ele fica nesse caixote aqui, lateral. Aí não tem muito o que fazer, tá, galera? Claro, isso pode ser bom porque, enfim, ele vai se aproximando aqui dessa LTA para poder esperar para fazer esse rompimento. Depois dessa LTA aqui é bom, entendeu? É bom porque fica um movimento tecnicamente e graficamente mais saudável, né? É ruim quando acontece um movimento, dá uma porrada para baixo e depois dá para cima. Porque a gente fica sem parâmetro técnico para colocar nosso stop. O mercado ele fica muito volátil e fica chato de ser operado, principalmente para intraday. Então, assim, eu tô um pouco empolgado pro Bitcoin nesses próximos dias aí ou semanas, tá, galera? Pode ter uma oportunidade compradora ali. Ah, Matheus, mas você não falou para quem quer vender ali. Para quem quer vender, galera, assim, não é um bom ponto aqui. Ele precisa fazer um retrocesso pelo menos aqui, ó. Precisa fazer uma correção aqui para trocar polaridade. Aí sim você pode buscar operações vendedoras se visando, né, uma estrutura de continuidade baixista, tá, galera? E na verdade é isso que deve ser feito, principalmente porque aqui, ó, média de 20 passando, talvez até confirme ainda mais a premissa que no diário ele possa fazer uma correção um pouco maior, dando uma oportunidade de compra para quem quer operar comprado em trade de região, tá, galera? Ele pode voltar aqui, fazer essa troca de polaridade, voltar a cair buscando esses fundos aqui, que com certeza falar o que a galera do SMC fica quase excitada, né? Falar em região de liquidez. Que de fato aqui, ó, para quem comprou aqui o Bitcoin aqui, com certeza tem muito stop que pode ser acionado aqui para esses fundos aqui, tá, galera? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, e se a gente for puxar FIBO também, outra coisa, se a gente for puxar FIBO do gráfico semanal aqui de cima, ó, para essa volta em V, volta em A, quer dizer, né? Aqui, galera, ó, essa daqui é uma região importante, a região de FIBO 61, 100%. Então, para quem quer operar vendido, espera um pouquinho, entendeu? Espera uma correção. Não tenta sair vendendo na cara da 200 não, porque a probabilidade de você tomar um calor, por mais que o mercado venha a cair, é ruim. E outra, você fica sem um parâmetro de payoff bom. Se ligou, rapaziada? Então é isso aí.
Beleza, o gráfico de 1 hora eu esqueci de olhar. E tá confirmando aquilo que eu falei. Aqui, ó, trocando a polaridadezinha aqui, galera. O preço tá acima de máximas aqui no diário. A correção que era necessário fazer após esse ganho de máxima aqui aconteceu, né? Buscou aqui essas regiões de fundo aqui. Então a gente pode esperar, galera, que ele dê continuidade. Se ele romper esse topo aqui, galera, vai dar uma oportunidade de compra pra gente aqui. Com stop aqui nesses fundos, a gente vai ter amparado pelas médias, tá? E um viés daquele do semanal ali comprador. Vamos ver como é que vai reagir durante esses dias. Para vender. Para vender aquilo, o padrão a se fazer, né? Eu não tentaria vender o Bitcoin agora, mas se ele perde esse fundo aqui, ó, ele tá tentando fazer isso aqui. Se ele tenta topo, falha e rompe esse fundo, se a 200 já tiver por aqui e tiver amparando a gente, eu espero um pullback nessa 200 aqui, junto com uma troca de polaridade desse fundo para vender Bitcoin, beleza? Tá subindo a gente compra, tá caindo a gente vende, tá? Mas isso é para movimentos mais curtos. Você buscar essa projeçãozinha aqui, ó, que é a projeção se o Bitcoin perder esse fundo, é lá para aquele fundo anterior, tá? Aí você é aquilo. Você marca esse fundo aqui, ó. Vou deixar bem desenhadinho para vocês, galera. Bem desenhadinho. Esse fundo aqui vai ser um fundo importante, junto com essa região de média aqui. Você vai fazer o quê? Você vai pegar e esperar o preço ele precisa ter tentar uma retomada. Nessa retomada aqui, certamente pode ser uma bandeira, ele precisa falhar. Falhou e a média estiver nessa região aqui, ó, você vai tentar uma compra de troca de polaridade ali aqui. Aí você pode até tentar antecipar um rompimento, tá? Depois que ele perder esse fundo aqui, trocar polaridade. E continuar, claro, né? Olhando para contexto, né? Seria o melhor se fazer. Ou seja, o mercado dessa semana pode pegar muita peça por conta dessa região, tá? Mas vamos esperar que não. É isso, esse é o nosso Bitcoin. Eu vou falar do dolinha, galera, porque acho que tem bastante galera que gosta de olhar pro dólar. Mas deixa eu só pausar aqui para eu poder organizar aqui os gráficos. Vamos lá, rapaziada. Pro nosso dolinha. Então, no gráfico semanal, está numa região importante também, uma região cujo um fundo importante aqui do gráfico semanal ele foi rompido, tá? Aqui, deixa eu marcar para vocês verem. Aqui. Marcado. Peraí, deu um bugzinho aqui. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, galera. Deu uma bugzada geral aqui no meu indicador aqui de marcação. Mas beleza, continuando. A gente tem essa região aqui, que pode ser uma região de troca de polaridade aqui nesse fundo, tá, galera? Deixa eu pegar aqui o desenho. Esse fundo aqui, ó. Ele é importante a gente ficar de olho, tá? Para isso. Tem esse fundinho aqui também, da estrutura baixista. A gente for ver aqui, ó. Ele falhou fundo, entendeu? Tentou romper topo e continuou caindo. Então, a gente continua vendo o gráfico vendido. Se a gente for puxar uma Fibo desse topo aqui para esse fundo, a gente aqui em cima, nessa região de média também, a região de 50%. Então, galera, assim, teve pessoa que tentou se antecipar vendendo, principalmente aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês verem aqui. Aqui, ó, o preço ele retornou nos 50% nessa região de média e vendeu quando perdeu essa mínima aqui, sem esperar romper isso daqui, ó. E a galera tá quem vendeu de forma antecipada aí tá em apuros, tá?
Porque tá prestes a tomar esse topo aqui. E tomando esse topo, tem a probabilidade de, assim, ele voltar a fazer uma tentativa de volta em V. Tá, galera? Então, vamos ficar ligado para para essa próxima semana, que pode ser decisiva para quem vendeu ali, ser estopado, e para quem quer comprar. Começar a fazer a estrutura comprada ali, ou até quem, sei lá, querer se aventurar em comprar esse fundo aí antes de fazer uma estrutura compradora para as próximas semanas. Então, para o gráfico semanal, essa região é importante, importantíssima. Se a gente descer para o gráfico diário do dólar, a gente vai ver que até se formou uma estrutura aqui, esse triângulo aqui, que está sendo rompido, galera. E estuparam algumas pessoas com certeza e vai buscar essa média aqui de 200. Ou seja, é um sinal de fraqueza vendedora, tá? Por mais que tenha esse fundo aqui que seja importante, tá? Deixa eu marcar, que eu já marquei com vocês no semanal, não custa nada marcar aqui também. Aqui, ó, a região importante que está sendo perdida, tá, galera? Então, a expectativa para essa semana é que esse movimento de alta ele chegue aqui na 200, faça esse pullback e as médias aqui se alinharem para ter força para romper essa estrutura aqui de LTB, essa linha de tendência de baixa, aí armar um pivôzão para alta e o preço ele fazia essa retomada aqui boa e o dólar ele voltar ali para os 5,60 ali, tá, galera? Ou ele pode falhar respeitar essa 200 aqui, falhar a tentativa de novas máximas ou até romper, mas fazer um falso rompimento e tentar voltar para essas regiões aqui de mínima, ou permanecendo numa lateralidade ou numa retomada de baixo, sendo assim ativando aquele trade lá do semanal, tá, galera? Esse é o gráfico diário para os próximos dias. Vamos olhar para o gráfico agora de H1. Eu não faria nada agora no H1 porque é um ponto de decisão ali do diário, tá, galera? Tem gente que vai ouvir esses dois topos aqui e vai tentar vender para tentar fazer um swing trade ali na venda. Eu não acho, até que eu não acho um péssimo negócio não, galera. Mas eu não faria porque eu não gosto de comprar ou vender em geralmente posições fortes. Eu prefiro esperar uma falha nesse topo aqui, tá, galera? Não vou tentar ficar esperando um martelo aqui nesse topo aqui para poder vender, como a galera gosta de fazer. Se bem que tecnicamente isso pode ser feito, tá? Não tenho nada contra isso não. Mas eu prefiro primeiro esperar um falso rompimento, a estrutura aqui de venda, para tentar vender essa região aqui, caso dê oportunidade, tá? Então, mas o dólar para esses dias, a minha premissa, o que eu vou esperar, já que teve essa volta em V aqui, é que o preço ele volte para essas regiões de médias e tentar continuar para buscar aquela média lá do 200 lá no gráfico semanal, tá, galera? Semanal não, né? No gráfico diário. Então, minha premissa para compra e para venda é se acontecer essa movimentação. Se não acontecer, se for direto, sair rompendo esse topo, for direto, eu não vou fazer nada. E se sair voltando com a porrada só, eu não vou fazer nada. Não tem importância. A gente tem que saber o que a gente precisa acontecer pra gente fazer alguma coisa, né? A gente não é obrigado a fazer nada. É isso, galera. Eu iria analisar o Euro SD e o Audio SD, mas o vídeo vai ficar mais longo do que já tá. Se alguém quiser que eu veja esses outros ativos, eu vejo, mas acho que não vejo necessidade de ver agora. Tá, rapaziada? Então é isso. Tamo junto. Até o fim.